como analisar uma startup que nunca fez a sua apresentação para investidores? Isso. A Homodriver, né, vou iniciar a apresentação dessa startup e gostaria de primeiro iniciar explicando o quadro societário dessa empresa. Né? Eu sou sócio fundador, tenho mais um sócio também que é dono de 50%, que é o Gerson Almeida, um engenheiro. Tivemos a ideia em janeiro de 2017 e nos encontramos até no curso de especialização em MBA. E a ideia ela surgiu da nossa observação social. A gente percebeu que existe uma carência social muito grande em relação ao transporte particular do público LGBT. A partir dessa observação, a gente reuniu com várias lideranças LGBTs e tentamos viabilizar um projeto onde a gente tivesse uma plataforma de mobilidade urbana, onde a gente conseguisse conectar motoristas e passageiros LGBTs. A gente desenvolveu um plano de negócio, um plano financeiro, durante um ano, cronologicamente até o curso que a gente estava fazendo nos ajudou a montagem desse plano de negócio. Decidimos então em dezembro de 2018, há 9 meses atrás, startar no mercado mineiro. Escolhemos o mercado mineiro, Belo Horizonte, não por acaso, mas pelo desafio de entrar com um serviço novo, né, pela aceitação do público mineiro, que é um público já restrito à mudança, e a gente entende que conseguindo um serviço eficiente e um serviço onde tem uma aderência nesse mercado, a gente teria facilidade de entrar também em outras regiões, que é o nosso plano de expansão via nacional. Então, a Homodriver é essa startup, onde a gente está no segmento de mobilidade urbana. É um aplicativo que a gente conecta motoristas e passageiros LGBTs. A nossa observação ela iniciou através do que já tem noticiado, né, nos meios de comunicação, na imprensa, da falta de segurança que esse público ele tem hoje no transporte particular, a questão da discriminação, homofobias, enfim. E a gente pensou em criar essa startup através dessa observação, através dessa carência. Enquanto plataforma hoje, a gente sempre observa, são 4 pilares, né? O concorrente, o mercado, o motorista e o passageiro. Como a gente não tem nenhum concorrente, a startup é a primeira de mobilidade urbana que conecta esses dois públicos no mundo, então a gente não tem uma concorrência direta em nenhum tipo de aplicativo. A gente tem uma concorrência indireta em relação aos motoristas. Porque os motoristas, apesar de rodarem na nossa plataforma, eles não fidelizam nenhum aplicativo, né, naturalmente, porque não existe nenhum vínculo empregatício. Então a concorrência indireta se dá através de um desafio não só da própria proposta do projeto, né, de levar a segurança e a empatia durante as corridas, mas beneficiar esse motorista de forma que eles também financeiramente consigam ganhar mais rodando através da nossa plataforma. Aqui tem alguns prints de algumas matérias relevantes que tiveram projeções nacionais em relação a essas dificuldades que a comunidade LGBT sofre, né? E a gente então decide criar a Homodriver. No início tivemos alguns desafios, que é responder algumas perguntas, até entrevistas que eu tive depois sobre segregação. Um desafio no início que tivemos, e a gente hoje, com 9 meses de startup, a gente consegue mostrar que o que a gente fez foi o inverso. Então a gente tem hoje no mercado mineiro pouco mais de 7 mil motoristas já cadastrados e rodando, e 5% dessa parcela de motoristas são trans, alguns travestis, que antes não conseguem emprego formal por conta da discriminação, encontraram uma realidade, né, dentro da nossa plataforma em trabalhar como motorista. Então o que a gente conseguiu fazer foi realmente o inverso, né? Essa ajuda social a gente conseguiu também através da nossa plataforma. Aqui tem um pouco de dados, né, sobre o que eu acabei de explicar. A startup tem um pouco mais de 9 meses, começamos aqui na capital mineira mesmo, e o que a gente entrega durante as corridas, o desafio nosso é como eu vou entregar segurança e liberdade durante as corridas, né? Inicialmente, essa seleção natural, ela aconteceu através de uma seleção natural. Quando a gente startou no mercado, as pessoas LGBTs criaram interesse em baixar o aplicativo. Ah, mas como vocês vão saber que são pessoas gays, lésbicas, trans?
E se um heterossexual quiser, ele pode utilizar uma plataforma? Pode utilizar. Então, o que a gente fez? Para ter um controle maior em relação ao que a gente entrega durante o serviço, a gente tem hoje controladores de painel que acompanha toda a parceria do motorista durante a nossa plataforma, durante a parceria na plataforma. Então, cada corrida que ele faz, cada avaliação, a gente consegue 24 horas controlar, para assim conseguir entregar o que a gente propôs, que é a segurança durante as corridas. A gente tem orgulho de dizer que em 9 meses, pouco mais de 50 mil downloads, a gente não teve nenhum caso de falta de segurança. A resposta que tivemos de interesse de mercado foi quando vocês vão chegar no Rio, quando vai ter em São Paulo, quando vão chegar em Fortaleza, né, nas principais capitais. E por uma surpresa nossa, aqui em Belo Horizonte, tivemos muitas mensagens de mulheres heterossexuais querendo utilizar a nossa plataforma. Muitas dizendo sentir-se mais seguras, algumas contando casos de assédios em outras plataformas de mobilidade urbana. E a gente não restringiu, a gente conseguiu, através da nossa assessoria e marketing, fazer uma comunicação legal, sem perder a identidade da nossa plataforma, também trazer esse universo feminino hétero dentro da nossa startup, que é hoje o público que mais utiliza o transporte particular. Esses, então, são alguns números que a gente tem. Então, em 8 meses, a gente tem 50 mil downloads, atuando apenas hoje na Grande Belo Horizonte, dentro do mercado mineiro. Dentro dessa parcela, 7.200 são motoristas aprovados e cadastrados. E tem um mock-up de uma imagem de alguns serviços que a gente tem diferenciais, né, em relação a outras plataformas. A gente criou, em específico, 2 modalidades, que é o PET e o Baby. A gente viu que existe uma carência hoje no transporte particular para proprietários, donos de cachorros, de gatos. A gente criou uma categoria para esse tipo de serviço. Isso aí trouxe muita parceria também empresarial para dentro da empresa. E a categoria Baby também, que são os motoristas que têm a cadeirinha de elevação, que é um requisito dentro da lei, crianças de 1 a 4 anos serem transportadas dessa forma. A gente conseguiu criar também esses 2 serviços que são bastante utilizados aqui. A gente hoje, então, está nesse mercado mineiro, né, há 9 meses, com esses números que foram apresentados, e internamente a gente já fala em expansão. A gente tem avaliado alguns mercados, recebemos algumas propostas de investidores, aceleradoras, alguns querendo franquear o nosso negócio. Apesar de buscar uma maior consolidação no mercado mineiro, a gente já fala assim, em expansão pelo mercado que a gente tem, né, para alcançar, e a demanda que já chegou através do nosso suporte. A nossa identidade foi uma preocupação que tivemos no início, a dificuldade que as empresas de tecnologia têm em trazer uma representatividade para o público que utiliza o serviço. Então, a gente criou o nosso logotipo, né, com a bandeira do arco-íris, que é a bandeira LGBT, e principalmente a gente faz a utilização muito da cor roxa, que é a soma dessas cores. O nome também, homo, é um significado de semelhante parelho, né, o que a gente busca mesmo na nossa plataforma, representar a diversidade que existe dentro da sociedade realmente de forma efetiva. Diversidade é uma palavra que está muito na moda, as empresas têm buscado muito trazer isso para dentro das suas organizações, mas a gente sabe que isso fica muito em teoria, e a gente consegue hoje trazer, eu tenho uma equipe enxuta, mas competente, onde tem gays, tem os lésbicas, tem travestis, que quando a gente vai para uma reunião para tentar avançar em algum projeto, alguma ideia que a gente tem, eu digo isso em palestras, em entrevistas, que eu tenho uma assertividade muito maior, porque a gente tem um olhar diverso dentro de uma sala de reunião, não só aquele olhar padrão, né, que algumas empresas têm. Então a gente consegue alcançar e ter uma assertividade maior quando a gente toma uma decisão dentro da HomoDriver hoje, por conseguir colocar essa diversidade dentro da empresa. Esses são os serviços que a gente trabalha dentro da nossa plataforma. Driver, executivo, luxo, táxi são comuns a outras plataformas, e o Pet e o Baby são serviços que exclusivamente também só tem na nossa startup. Quando a gente começou com o nosso serviço em Belo Horizonte, por ser um aplicativo inovador, uma ideia que não existe, a gente teve um custo baixo de investimento em propaganda. A própria imprensa nos procurou e isso trouxe um resultado muito rápido em relação aos downloads que tivemos. A gente teve entrevista do Estado de Minas, que é o maior jornal dentro do mercado mineiro. A Globo também fez uma matéria, o G1, Folha de São Paulo, Canaltech, Pequenas Empresas e Grandes Negócios.
dentre outros também. A gente trabalha muito com marketing on, que a gente fala gerando conteúdos dentro das nossas redes sociais. Os nossos conteúdos, 80% deles, a gente não precisa falar dos nossos serviços, a gente sempre enfatiza a parte social, a importância de ter um transporte voltado para esse público, a gente segue alguns números. A gente não tem pressa nesse crescimento nas redes sociais, a gente fala que são leads orgânicos, todos são seguidores, e esses viram multiplicadores do nosso projeto. Aqui são alguns números que a gente tem dentro hoje dos cadastros, dentro do nosso banco de dados. Então, São Paulo e Rio são mercados emergentes que a gente está buscando parcerias já para iniciar um trabalho. Belo Horizonte, por a gente estar aqui, já é um serviço que ocupa a maior parcela. O público que tem mais utilizado nossa plataforma está dentro dessa idade de 18 a 35 anos. E é um público homem gay, esse não importa da gente colocar um preço um pouco maior que as outras plataformas cobram, desde que a gente consiga entregar para ele o que a gente propôs, que é a segurança e a empatia durante as corridas. Então a gente consegue, de uma forma diferente, fazer com que a engrenagem rode. A dificuldade hoje que o motorista tem é porque ele roda o mesmo tanto do início da mobilidade urbana, mas ganha menos, por conta da concorrência. E as plataformas hoje diminuíram muito o valor das corridas, o passageiro paga pouco. A gente consegue aumentar esse valor pela entrega do serviço, o motorista ele trabalha menos e ganha mais. Então, com isso, a gente começou a receber muitos motoristas heterossexuais rodando dentro da nossa plataforma, mas desde que respeite a orientação sexual do passageiro. Aí tem uma divisão entre homens e mulheres. E a gente fez algumas parcerias também no início, né? A gente tem hoje uma parceria dentro do mercado mineiro, a maior produtora de eventos no mercado LGBT. Apenas 4 meses de serviço em Belo Horizonte, a gente fez uma parceria com a Celos, a gente foi o aplicativo oficial da parada LGBT em Belo Horizonte, vencendo concorrência de Uber, de 99, foram 250 mil pessoas no último evento que aconteceu esse ano. Os postos que a gente conseguiu esse feito em menos de 4 meses. E hoje a gente tem alguns modelos de crescimento dentro da nossa plataforma. Um desses modelos que estudamos é o modelo de franquia. A gente viu que é saudável, a gente consegue gerenciar através de embaixadores em principais capitais que a gente já tem avaliado alguns perfis de candidato, tem alguns pré-requisitos que a gente avalia e passa toda a parte de consultoria em marketing, divulgação, em treinamentos, enfim. A gente tem uma estrutura legal para poder auxiliar o franqueado nesse sentido. E essa é a nossa apresentação. Ao momento atual que nós estamos, então, no mercado, é um momento de expansão, apesar de buscar ainda uma consolidação maior no mercado mineiro. Todo o capital que foi investido na nossa plataforma foi um capital do próprio sócio. Tivemos um tipo de investimento, empréstimo, aceleradora. Não tivemos interesse, né, até o momento a gente recusou algumas propostas. Hoje a gente avalia, né, alguns aportes com cuidado em relação à participação desses investidores na direção da nossa empresa. E a gente busca para ter uma aceleração um pouco maior nesse crescimento, mas de maneira que a gente não perca o que trouxe resultado de sucesso para a plataforma, que é a suprir a carência da parte social. Essa é a apresentação. Tá. O que eu gosto de fazer, pode manter a tela compartilhada, vamos voltar. Beleza. Vamos voltar no início, isso. E aí eu vou fazendo comentários sobre os pontos e a gente vai batendo um papo sobre cada um dos tópicos que eu acho relevante a gente discutir aqui. Então, beleza, acho que o contexto você já conseguiu apresentar de uma forma geral. Eu capturei bem a ideia de vocês. Pode passar para o próximo slide. Beleza, pode passar. Aí aqui quando você coloca por que Homodriver, né? Então, qual que é o problema e contextualizando o mercado do público-alvo que você quer atingir. Dentre as principais notícias que você trouxe, a grande maioria delas, se ela menciona táxi. Tem algumas que menciona Uber. O seu modelo de negócio, ao meu ver, ele é bem parecido com o do Uber. Ele é um concorrente
direto do Uber para um público, para um nicho específico, para atender uma demanda desse nicho específico. Então, a entrega, que é o transporte, que é sair de um ponto A e ir para um ponto B, vocês dois são iguais. Agora, qual que é a experiência do passageiro e do motorista dentro desse contexto é que o seu principal diferencial. Uma coisa que eu gostaria de saber, que eu não sei, é qual que é o tamanho desse mercado hoje. Então, você posicionou ela em Minas, você é de Minas, né? Isso, eu sou mineiro, né? A gente está atuando hoje em Minas Gerais, mas Minas Gerais é o estado. A gente atua hoje na Grande BH. Legal. Belo Horizonte, Contagem, Venda Nova, né? É um mercado que tem hoje aqui 60 mil motoristas e 6 milhões de habitantes. Dentro desse mercado LGBT, a gente tem hoje, dentro de 60 mil motoristas, eu tenho mais de 10% dessa parcela, 7.200 motoristas, na minha plataforma. E o que acontece? Qual que é o tamanho do público LGBT em BH, você sabe? Você tem esse dado? Pouco mais de... Deixa eu me atualizar aqui, peraí. Eu tenho esses dados aqui, vou te falar certinho. Não precisa saber certinho, não, só em ordem de grandeza, só para ter uma ideia. Sim, 600 mil pessoas, mais ou menos. 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Então você tem um potencial. As pessoas que se locomovem hoje de Uber, ela é de uma classe A, B, chega a C. Você tem esse número, esse dado, essa informação? Sim. Hoje quem se locomove com transporte particular, vamos dizer aplicativo de mobilidade urbana, é a classe D, C, B, A, toda a classe. As plataformas, elas têm tecnologias que... Aí a gente está falando, né, de preço, em relação a preço. O público D, por exemplo, que se transporta com transporte público, paga um ticket de metrô aí R$4, R$5, um exemplo. Aqui em Belo Horizonte está esse preço. Tem tecnologias hoje que é o compartilhamento de corridas. Ele consegue se transportar para onde ele quer, pagando o mesmo valor, mais rápido através de aplicativo. Então, dentro da plataforma hoje, existe a gente fala mix de produtos, é o que eu tenho. Driver, executivo, luxo, táxi, pet, baby. Não está relacionado só ao tipo de entrega do serviço, mas também ao preço. Você tem o compartilhado? Não, o compartilhado a gente não colocou na nossa plataforma por estudos que a gente fez inicialmente. Então esse público D que você mencionou, que poderia utilizar compartilhado, ele não entraria? Não entra na minha plataforma. Eu pego o público C, B e A. C, B e A. Então acho que uma análise interessante a ser feita é, dentre os 60 mil pessoas em BH que tem do público LGBT, quantas delas estão no C, B e A? Que aí a gente vai ter uma ideia do seu público potencial máximo a atingir em BH. Sim, a gente tem aqui o público que mais utiliza LGBT na nossa plataforma, e é o que tem um nível aquisitivo maior, é o público B e A de homens gays de 18 a 35 anos. É um público-alvo que, obviamente, pela carência social, de não ter a dificuldade da constituição de família, então eles investem muito o valor que eles ganham, a remuneração, em lazer, em serviços especializados para eles próprios. Então, a gente tem esse maior público dentro da nossa plataforma. Mas isso está mudando de 2 meses para cá, porque pela carência social existente, o público feminino hétero começou a usar muito a nossa plataforma. Então, hoje, a mulher está quase que equiparando ao público homem gay que usa a mobilidade urbana da Homodriver dentro do mercado de Belo Horizonte. Hoje, a Lady Driver, ela está em BH? Não, a Lady Driver não veio para Belo Horizonte com um aplicativo que é concorrente da Lady Driver. A Lady Driver hoje tem vários concorrentes, né? Tem a Venus, tem a FM Taxi. A Lady Driver foi a pioneira. Então, quando a gente startou em Belo Horizonte, startou uma outra empresa junto conosco, que é a Venus, que é uma empresa, inclusive, que está em outras regiões nacionais, que tem um aporte, foram aceleradas e tem um valor de investimento maior do que o nosso. Mas é que eles não conseguiram virar, exatamente porque lançaram junto conosco. Como tivemos uma visibilidade muito maior,
em relação à imprensa e mídia por conta do projeto ser inovador, não apenas mais uma cópia do que existe com um nome diferente. Então eles não conseguiram o número de downloads necessários para a saúde financeira deles aqui. Então, eles estão finalizando esse serviço em Belo Horizonte. Entendi. Então a gente não tem, o público feminino não tem um aplicativo específico aqui para o mercado mineiro. Eu acho que seria interessante capturar a necessidade do público feminino também em outras capitais que já existe esse serviço, para ver se a Umodriver poderia se posicionar também para esse público. Porque como você está sentindo que essa demanda está existindo aí em BH, talvez seja só porque não tem uma opção mais nichada, mas é uma dúvida no ar que acho que vale a pena o teste. Sim. E aí pensando, porque e aí essas perguntas elas estão muito relacionadas ao tamanho do mercado e ao potencial do negócio, né? Então eu queria ter uma visão de qual que é o público total em BH, qual que é o público total em São Paulo, no Rio, ou seja, seus próximos passos, o que você está imaginando de próximos passos, porque é um negócio que uma vez estruturado é muito escalável, né? Então o Uber pode estar aqui no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Europa, qualquer lugar do mundo, assim como o seu aplicativo pode estar em qualquer lugar do mundo, então vai ser um aplicativo focado em um determinado público que tem um grande potencial de escala. Inicialmente eu gostaria de ter a visão de qual que é o tamanho dessa escala, porque eu quero ter a visão onde você pode chegar, imaginando que você esteja sozinho nesse mercado. Depois eu quero ter a visão dos competidores. Quem são os competidores hoje que existem no mercado que não estão segmentados, como um Uber da vida, um 99, um Cabify, e os que estão segmentados, então uma Lady Driver e os outros aplicativos que possam existir. E aí eu quero ter uma análise do que você oferece, o que eles oferecem, qual que é o seu principal diferencial. Então, por exemplo, um item que você colocou e mencionou que é o único aplicativo que tem essa funcionalidade, que é a função da criança. Eu li, acho que semana passada, que já estão criando um aplicativo focado nesse nicho. Então você já vai ter mais um competidor no mercado focado em um dos nichos que você está inserido. Só que você nicha ainda mais. Você nicha potencialmente, não só para qualquer criança ou qualquer mãe que queira transportar a criança, mas você pode subnichar por uma criança de um LGBT. Então você tem esses dois caminhos a seguir. Ou foca nesse produto específico, na criança de LGBT, ou na criança como um todo, que aí você vai competir com o aplicativo que já existe no mercado ou que estão lançando no mercado atualmente. Então acho que uma visão que eu acho que vale a pena você trazer é qual que é o tamanho do mercado que você quer atingir, o tamanho do mercado da sua potencial expansão. Então a sua ideia é Rio e São Paulo, legal, então vamos identificar qual que é o potencial de Rio e São Paulo. Depois você mostra os seus competidores. Então hoje no mercado existem essas empresas, eles estão com essa participação. Se você tiver informação de número de downloads, de número de clientes, número de viagens, eu acho que é válido incluir também. Esse percentual de sucesso era uma outra pergunta que eu ia fazer. O que significa 100% de sucesso aqui? Isso, eu só vou voltar um pouquinho aqui nos seus comentários, eu estava puxando quando você estava falando. Dentro do mercado nacional, a gente tem hoje 10 milhões de pessoas LGBTs. Brasil. São espalhadas, obviamente, para o nível Brasil. Isso é dado o quê? IBGE? IBGE. IBGE é o último censo, 2010? Deixa eu pegar aqui. Porque se for 2010, eu acho que esse número cresceu absurdamente.
Em São Paulo teve acho que 2 milhões de pessoas na parada LGBT. Uhum. Então, quando você me diz assim, o nosso mercado é um mercado que está em ascensão, internacionalmente ele é muito bem explorado, dentro do Brasil ainda não. Eu não tenho concorrentes dentro da mobilidade urbana, não tem nenhum outro tipo de plataforma voltada específico para o público LGBT. Só que como plataforma, e eu te expliquei que é uma engrenagem, então a gente tem um desafio em relação ao motorista, porque esse não pode fidelizar a plataforma, mas a gente encontrou meios dele continuar rodando pela Homodrive em outros aplicativos, mas dando preferência pelo nosso, em atender o usuário quando ele solicita a corrida. A nossa ideia é expandir primeiro São Paulo e Rio. A gente viu que franquia é um modelo saudável, a gente recebeu algumas propostas, estamos avaliando alguns candidatos. E a nossa ideia é chegar no mercado americano, onde é o maior público LGBT, né, a nível mundial. Mas primeiro, Minas Gerais, as principais capitais dos estados brasileiros, a gente recebe muita proposta de cidades periféricas às capitais. Aí a gente tem que fazer uma análise, né, populacional para ver se a gente consegue ter uma saúde financeira de colocar a nossa marca lá, porque não é só o usuário, mas o motorista ele é uma parte importante nessa engrenagem. Aí existem estratégias para que esse motorista ele fique rodando pela Homodrive e ele entregue o serviço esperado pelo passageiro. Então a gente faz uma análise de números inicialmente. Sobre a sua pergunta de 100% de sucesso, o sucesso para a nossa plataforma é entregar os pilares: segurança, empatia e liberdade. Então, as perguntas que a gente responde: como você vai garantir a segurança durante as corridas? A gente tem ferramentas em relação a essas questões. Não tem como a gente, por mais que dê treinamento, ferramentas tecnológicas e todo o controle e acompanhamento do motorista, a gente não consegue controlar a intenção do ser humano. Por mais que um motorista candidato, ele participa de um curso, ele recebe um treinamento, ele manda os dados, ele é aprovado, analisado e aprovado, ele é um homofóbico, ele entra e faz algum tipo de ação dessa, a gente não consegue prever a intenção. Isso em lugar nenhum. E não é por esse o motivo que não vai existir a plataforma. O que a gente fala com 100% de sucesso é que nenhuma corrida, em todas as corridas que a gente teve até hoje, nenhuma teve um relato de falta de segurança. Nenhuma. Legal. Esse é o motivo que despertou a atenção do público feminino hétero. É o que mais utiliza a plataforma. Principalmente quando a mulher é casada. O marido prefere que ela ande na Homodriver hoje do que vai de Uber, por exemplo. Então, a gente tem um alcance através da nossa marca. Ela criou aquela questão, não fale o seu preço sem mostrar o seu valor. A gente bate muito na tecla do respeito. Qual é o respeito? Não é ser homofóbico, não é homofobia, não é assédio, é o respeito. Porque tem motoristas héteros que nos mandaram mensagem: olha, eu sempre fui motorista de outras plataformas, sempre atendi o público LGBT, posso utilizar a plataforma de vocês? Por que ele teve interesse? Porque a gente remunera melhor do que as outras plataformas. Então ele veio pelo preço. Mas ele entende a necessidade do aplicativo e por que ele foi criado. Então ele roda dentro do nosso aplicativo. Então a gente conseguiu entregar essa questão do valor dentro dessa corrida. Então na corrida em si, no serviço, na entrega do serviço, acontece o que a gente fala daquele viés inconsciente ser quebrado. De quando a gente fala do gay, a gente imagina dois homens se relacionando sexualmente. Mas quando o homem hétero, motorista, se dispõe a rodar pelo motivo de preço, ele pega um casal de gays, que eu tenho que dizer casal, eu deveria dizer só casal, eu tenho que falar casal de gays, e ele transporta aquele passageiro até o destino. Ele percebe que ele é um ser humano, um cara que paga imposto, é um cara inteligente, às vezes, enfim, que é um universo muito maior do que uma parte sexual. A gente começa a construir uma socialização e desconstruir um viés inconsciente. A plataforma ela tem um gama muito grande e através desses valores que a gente começou a entregar, vieram muitas propostas de parcerias de empresas que tentam hoje trazer a diversidade para dentro dos seus processos e não conseguem. E aí a gente contribui na parte de consultoria e palestra, que eu tenho feito também, e empresas que estão relacionadas aos nossos valores têm buscado a parceria de marcas. O Banco Original nos procurou: olha, eu quero utilizar a plataforma de vocês, porque entende que o nosso nível aquisitivo de homens, por exemplo, gay, são altos. Fizeram parceria, pagando um valor para a gente divulgar a marca deles. Empresas de utensílios e serviços LGBTs, de turismo, empresas de
shoppings pet querendo fazer parceria com o nosso serviço que a gente tem em divulgações. E aí existe uma gama de possibilidades de ganhos, não só através da entrega do serviço de mobilidade. Então, é o que eu digo em reuniões que a gente dá, motoristas, associações e sindicatos nos procurando. Eu falo, olha, eu não quero 60 mil motoristas que tem BH hoje, não tenho interesse em ter todos. A gente quer aqueles que entendem quais são os pilares da plataforma, qual é o tipo de usuários que vão encontrar, apesar de estar pegando um público que não foi destinado à criação, mas a gente não limita, desde que entenda o motivo que for criado. Então, essa procura tem acontecido automaticamente pelo que a gente tem conseguido entregar. Então, dentro do nosso público-alvo hoje, em Belo Horizonte, a gente busca uma consolidação maior, e aí a gente precisa de um investimento na parte de marketing e publicidade, temos estratégias para isso, mas precisamos de um aporte para conseguir acelerar esse crescimento, porque a gente fala barreira de entrada em mobilidade urbana é muito baixo, esse é um desafio que a gente tem. Hoje, qualquer empresário que tem uma ideia, vou criar um aplicativo para evangélico, né? Uhum. Ele tem dois caminhos. Ele vai desenvolver o seu código-fonte, é uma dificuldade muito maior, ou ele vai fazer um aluguel de licença de uso. A gente fala, procurar empresas que desenvolveram a aplicação de Uber Clone, coloca ali sua identidade visual e paga um aluguel por mês. Uhum. Em relação a isso, a gente é muito tranquilo por estar no mercado há um ano, não funciona. A gente fez um pouco diferente em relação às startups, porque hoje é muito assim, a gente vai nos sítios tecnológicos que tem aqui dentro de Belo Horizonte, o que a gente vê várias pessoas com ideias ali muito bacanas, programando ali, criando a aplicação e jogando no mercado, faz as prospecções, vai jogando. Teve uma aderência legal, pegou, faz uma apresentação e vai ali buscar algum investimento. A gente fez diferente. A gente sabe que o tempo de um ano de plano de negócio nos ajudou muito ao sucesso que a gente tem hoje e ao não retrabalho. A gente pegou aquela maneira antiga de administração ali japonesa, de gastar um tempo maior e valores em planejamento, sem perder a ideia também de que não podemos demorar muito, porque hoje é tudo muito rápido, nosso segmento é tecnologia. Uhum. Então a gente conciliar isso no início. Hoje as plataformas startups fazem diferente. Então muitas delas não conseguem virar ou não passam de um ano exatamente por pecar nesse planejamento inicial. Eles criam a aplicação e jogam no mercado. Pegou, procura investidores e vão. A startup nossa ela tem um viés diferente porque existe um apelo social. Quando a gente fala em inclusão, estou dizendo que atrás disso existe uma exclusão. E que é iminente, os números estão aí. E quando a gente consegue sanar um pouco disso, a gente começa a não ter só apenas usuários na nossa plataforma. Eu digo que 50 mil downloads hoje que a gente tem em 8 meses são 50 mil multiplicadores. Todos esses usuários, eles compartilham, eles comentam, eles enviam para outras pessoas utilizarem, e a gente vai alcançando públicos que não foram destinados apenas à plataforma. Aí, mulheres héteros, homens héteros, e enfim. É muito escalável a plataforma. E a gente toma um cuidado de não perder a identidade, né, da criação, porque é a única e por isso a gente não tem concorrente, a facilidade de entrar é essa, e a outra de não perder um nicho que a gente consegue também alcançar. E a carência nossa, o desafio nosso hoje é ter um maior aporte financeiro para acelerar esse processo. Como eu disse antes, a gente não pode queimar as etapas de análise para, olha, a gente consegue ter um payback em tanto tempo do valor aportado, e eu também não posso demorar muito porque uma empresa pode criar um outro dentro de um grupo e abrir uma concorrente hoje com um valor maior do que o meu. Uhum. Aí a gente tem uma dificuldade em relação a isso. Já tentaram criar, e aí eu falo que a gente tem muitas facilidades, e não dizer que não preocupa, mas depende do tamanho do aporte. Entrar hoje dentro do mercado LGBT é muito difícil. Se fosse há 2 anos atrás, era muito mais simples. Então, hoje muitas pessoas levantam a bandeira, né, LGBT e vão atrás do Pink Money, e as pessoas hoje elas estão muito atentas a isso e sabem, apenas na forma de comunicar, se é uma empresa que foi criada para eles ou se realmente eles estão querendo apenas ali um lucro em cima de uma dificuldade social que existe. Certo. Aí você fala um pouquinho do momento atual da empresa. Isso, então aqui no início a gente mostra os motivos da gente ter criado, que a gente observou a carência que existe. Certo, já passamos.
Que aí você quer dar segurança, exclusividade e liberdade. Isso. Segurança, exclusividade, liberdade. É o que a gente sempre coloca como pilar para desenvolver plano estratégico de marketing, em fazer o levantamento dos dados de corrida e satisfação dos usuários. É isso que trouxe resultado. Ok. A gente se posiciona mostrando que momento a gente está, que é o primeiro aplicativo que conecta. A gente nem colocou do mundo ou do Brasil, enfim, a gente não quis enfatizar, pode ser uma informação impactante, talvez colocar numa apresentação, que dá uma ideia ali um pouco de expansão. Olha, no Brasil não existe, já poderia ter trago isso aqui, essa informação, ou do mundo, né? Talvez possa adicionar uma palavra assim. Não existe nos Estados Unidos um aplicativo de mobilidade focado no público? No mundo não existe, nem nos Estados Unidos. Não existe. Ok. Aqui é um pouco dos números que a gente tem. A gente é chegado aí onde estamos, para onde queremos ir, quero ir para São Paulo e Rio. Acho que vale a pena, como eu tinha comentado, trazer dados e informações de número de pessoas, número de total de pessoas sendo o público-alvo de vocês em cada um desses lugares, para dar uma percepção de tamanho. Falar um pouquinho dos concorrentes, acho que é válido. E aí, dentro desse contexto, projetar qual que é o market share que você imagina ter dentro dessas pessoas. Porque, obviamente, você não vai ter 100% do mercado. Principalmente no começo, que você ainda não é conhecido, tem muito esforço de marketing para fazer. Então, muitas pessoas LGBT vão continuar usando o Uber 99, vão continuar utilizando os aplicativos regulares, por opção, por facilidade ou por desconhecimento, porque ainda não sabem do seu app. Então é bacana você trazer essa projeção de market share ao longo do tempo que você espera, para dar uma visibilidade mais clara dos objetivos financeiros e numéricos que você quer ter no futuro. Mas é só um comentário aqui. É muito válido, porque essa apresentação que eu trouxe, ela propositalmente ela é assim. Eu entendo que para o investidor, né, entender todos os lados e calcular os valores a serem aportados e qual o tempo de retorno é o mais importante. Observa que é uma apresentação que eu trago números, mas de forma muito rasa. Eu não trago aqui, por exemplo, tem 7.200 motoristas. Cada motorista hoje ele tem em média de 3 a 5 corridas por dia. Esse número... mês, então cada motorista tem 5 corridas. O ticket médio é R$10. Movimento R$200 mil mês. Eu não trago esses números aqui. Por que eu não trago nesse momento? E ele é importante, óbvio, para avançar. Porque a minha intenção é buscar até o investidor e o aporte aquele investidor que entenda o que trouxe resultado. Porque o payback nosso ele é bem acelerado. A gente estava estudando um modelo de franquias, eu tinha um tempo atrás, por exemplo, CDC Viagens, o payback deles 2 anos. E é um payback até acelerado, uma franquia de R$200 mil. A gente tem um payback bem rápido em relação a isso, porque a nossa aderência da aceitação do público, ela só não se dá de uma forma mais rápida, dependendo do valor que a gente investir na publicidade. Por exemplo, olha, eu não conheço ainda o aplicativo. Dentro do mercado eu tenho isso, olha, porque eu já uso o Uber, ele é mais fácil, tem que baixar, como é que é? Mas a experiência na usabilidade da aplicação em si, ela é idêntica. Então a gente tomou cuidado até nisso. Eu não tenho que apresentar um serviço novo, olha, esse aplicativo você não baixa de uma forma normal, você vai em outro lugar, através de um link, não é tudo igual. Exatamente, a gente já não tem essa dificuldade de início. Então, a gente já tem essas barreiras mais avançadas. Deixa eu entrar um pouco nesse tema de franquia, acho que já está nos próximos slides, mas vamos seguindo, que eu já vou chegar lá e a gente bate um papo sobre esse modelo, que eu acho interessante a gente falar. Você traz um pouquinho das franquias, um pouquinho que saiu na imprensa, que essa mídia espontânea é muito bacana. Esses números de seguidores e alcance eu acho que dá para ser muito potencializado, tendo em vista que tem 600 mil pessoas LGBT só em BH. Eu acho que
Sim. É bem possível de expandir esses números nas redes sociais com inbound marketing, com uma estratégia eficiente, uma vez que tiver um pouco mais de investimento. E aí, falando da franquia, que é um dos possíveis modelos de negócio, uma das possíveis formas de expansão. Me fala um pouquinho qual que é a sua Sim. ideia em relação ao plano de expansão. Então, a gente estudou internamente e a gente estava indo para São Paulo e a gente recebeu várias propostas, principalmente São Paulo. São Paulo é um mercado mais promissor, né, dentro da mobilidade urbana de forma geral, então, consequentemente, do nosso público-alvo LGBT também. Quando a gente começou em Belo Horizonte, em 2 meses, a gente já recebia muitas mensagens de São Paulo. Quando vocês vão estar em São Paulo? Através disso, a gente já tem um pré-cadastro muito grande em relação a motoristas interessados e passageiros. E a gente internamente estudamos, olha, a gente precisa de uma consolidação maior aqui ainda, alguns testes que a gente precisa fazer em aplicação, algumas entregas em relação ao serviço que a gente propôs e ele acontecer. Então, o nosso mercado de teste, a gente ainda está buscando algumas melhorias aqui, antes de ir para o mercado, que é só a gente entrar, tendo uma estrutura que a gente entenda que esteja no nível eficiente, para que a gente não tenha nenhum tipo de retrabalho nesse sentido. Então, por isso, a gente não acelerou para esse mercado. Em termos de juridicamente, cada estado hoje rege a mobilidade urbana de forma independente. Cada prefeitura hoje tem as suas normas e regras. Para isso a gente já tem uma estrutura legal, a gente já sabe como cada um funciona e o que precisa para uma startup em mobilidade urbana atuar na região. E a gente entendeu que esse modelo, estruturalmente, a gente consegue dar um suporte. Como a gente recebeu muitas propostas de investimentos para entrar com porcentagens de lucro, inicialmente a gente recusou, porque o nosso plano financeiro a gente já teria recuperado o valor que a gente colocou, a gente viu que a franquia seria muito saudável. E a gente fez um cálculo e o valor da franquia ele é determinado dependendo do número de pessoas residentes de cada região, que aí é pelo último censo do IBGE. Mas eu, como franqueado, o que eu tenho que fazer? Então, deixa eu até pegar aqui, ver se eu consigo te mostrar. Acho que vai te ajudar aqui. Não, resumidamente, assim, porque eu não consegui enxergar ainda quem que é o franqueado. Tá, o franqueado é um candidato que quer ser dono do seu próprio negócio. Esse é o primeiro ponto. Mas ele não é um motorista. Você não está chamando o motorista de franqueado. Não, franqueado é um investidor, é um empresário, qualquer pessoa que tenha um mínimo de capital, né, de acordo com o valor levantado para cada região, que quer ser dono do seu próprio negócio. O que é desejável que ele tenha? Horas mínimas trabalhadas, a parte de treinamento, suporte, marketing, divulgação, isso tudo a gente fornece para ele. Ele tem que conhecer bem a mobilidade urbana da cidade, o público LGBT da região onde ele quer alcançar, e ele tem que ter um aporte mínimo de 50% do valor investido na franquia dele. E a gente dá todo o treinamento e ele não começa do zero. Então, mas o principal candidato, primeiro ele se dá por isso. Mas o principal papel dele é ter uma sede que vai servir como ambiente de treinamento para os candidatos a motorista. Qual que é o papel dele? Isso. Investir em marketing na região para aumentar o número de utilização? Exato. Ele tem que ter um CNPJ, que tem que conhecer a região dele, ele tem que ter capital mínimo de 50% do valor investido, equipamento para operacionalizar o sistema, porque é disponibilizado para ele um controle, um dashboard para ele disponibilizar. Ele tem que ter a parte de hardware, ele tem que ter uma base de atendimento do motorista, um espaço físico, a gente avalia tudo certinho, não precisa ser próprio, pode ser alugado. É um levantamento que ele vai fazer dos custos fixos dele. Ele tem que estar em dia com as obrigações fiscais, obviamente, e está disponível para atuar com destreza e ética. E no mínimo desejável 40 horas semanais.